e abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como se fosse terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Agora volte comigo no livro de Gênesis. Capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sente, adorando o nome do nosso Senhor. Nesse momento eu peço que você mantenha a sua Bíblia sobre a sua perna. Coloque o seu marcador de Bíblia no livro de Hebreus e também no livro de Gênesis. Vamos juntos fazer a exposição desse texto e aprender mais do Senhor. Aprove Deus. Eu confesso aos irmãos que torna-se o papel de ministrar até mais difícil desse jeito, mas aprove Deus que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical tivesse por conteúdo nessas 3 primeiras semanas a narrativa de Abraão. Nós estamos há 3 semanas na Escola Bíblica Dominical falando desse personagem que é intitulado o Pai da Fé. Esse homem que tem o seu nome marcado nessa galeria e faz parte dos nossos homens e mulheres que mudaram a história da humanidade através do seu exemplo de fé. Abraão, por sua vez, ele tem o chamado do nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele é chamado quando ele ainda morava na casa de seu pai. Não necessariamente com o seu pai, porque nesse período ele já era morrido, porém ainda habitava na casa do seu pai. O texto diz que o Senhor convida, ou melhor, convoca Abraão para sair da casa de seu pai e também do meio da sua família. A palavra de Deus diz que Abraão, ele aceita o convite do nosso Senhor e sai. Inicia-se então uma jornada para conhecer a vontade de Deus para a vida daquele homem. Não foi uma jornada simples, porque sabemos que ouvir a voz do Senhor implica desafios. Porém, Abraão vai nos ensinar que nós devemos ouvir a voz dele. Por mais que nós não sabemos como será no final da jornada, por mais que nós não sabemos como será no final do túnel, a fé de Abraão nos ensina a seguir
e ouvir a voz do nosso Senhor. Eu gostaria que você me desse atenção em 3 pontos fundamentais da fé de Abraão. A fé que nos convida a sairmos para ouvir a palavra de Deus, ou a voz de Deus. A fé que nos convida a obedecer, mesmo sem entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu te pergunto, nessa noite, você está disposto a sair para obedecer à vontade de Deus? Porque esse é o principal exemplo que a fé de Abraão nos ensina. Se nós formos observar bem, a fé de Abraão é a fé que sai do conforto. Abraão estava dentro da sua casa, e o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, deixa isso bem explícito. Olhe para o texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. E quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu gosto de pegar os verbos contidos no versículo e tentar entender qual o sentido original daquele verbo no texto hebraico. E quando eu olho para a palavra sair, nós estamos vendo uma palavra que diz que ele deveria sair para si mesmo, deveria sair para a sua história, deveria sair para construir algo coordenado pelo nosso Deus. A saída dele não é uma saída simplesmente de onde ele está para viver uma caminhada que ele não sabia. A saída de Abraão é para viver a sua própria história, sair da sombra do seu pai, sair da sombra da sua parentela, para viver a história que Deus estava preparando para ele. O convite de Deus para nós essa noite é que nós devemos caminhar em direção ao Senhor para que Ele venha fazer a nossa própria história. O Senhor não chamou nenhum de nós que estamos aqui para vivermos à sombra de ninguém, mas para vivermos e sermos protagonistas da nossa própria história, e história escrita pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te convida essa noite para caminhar em direção ao nosso Senhor. A saída de Abraão não foi uma saída apenas geográfica, mas foi uma saída para viver uma nova história, uma saída para viver uma nova existência. O Senhor está dizendo para Abraão: eu estou escrevendo a partir de agora novos capítulos na sua vida, uma saída para viver a promessa do nosso Deus. Mas entenda comigo, amados, não é fácil ouvir a voz do Senhor e obedecer como Abraão obedeceu. Imagina Abraão olhando para a sua casa, imagina Abraão olhando para a sua família, imagina Abraão olhando para toda a sua história e Deus falando assim: deixa tudo e vem comigo. A voz do Senhor está convidando Abraão para falar assim: está vendo tudo que você deixou para trás? Está vendo toda a sua família, toda a sua história, tudo que você construiu? Abandona tudo e vem e siga-me. A voz do Senhor para cada um de nós essa noite é: olha tudo o que você está deixando e vem seguir os passos do nosso Deus. É um chamado para abandonar o nosso passado e vivermos uma nova história na presença do Senhor. Abraão não foi o primeiro, ou aliás, Abraão não foi o único que viveu um chamado radical do nosso Senhor. Se nós formos olhar a história, Eliseu também deixa tudo para trás para seguir o chamado de Deus. 1 Reis capítulo 19 vai trazer a história de quando Elias chega até Eliseu, lança sobre ele a sua capa, ele olha para Elias e aceita aquele convite para segui-lo e servi-lo. Sabe o que Eliseu vai fazer? Vai pedir autorização para ir na casa do seu pai, apenas se despedir com um beijo. Quando ele retorna, pega os carros e as juntas de
boi, as carroças, faz uma fogueira, a junta de boi mata, faz um grande banquete, serve aos seus trabalhadores e segue Elias no seu chamado. Ele está dizendo: está vendo, o meu passado eu estou abandonando, nunca mais voltarei para arar a terra, nunca mais voltarei para conduzir uma junta de boi e carroças, porque a partir de agora o meu chamado é seguir a voz do Senhor. Pedro também, ele é chamado e abandona tudo para trás. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 5 que a noite de pescaria não foi das melhores, muito pelo contrário, foi fracassada. Mas quando ele volta para a praia, ele encontra Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus ordena que ele volte ao mar, lança as redes de volta. Quando ele volta da pescaria ordenada pelo Senhor, os barcos retornaram cheios de peixes. Quando ele chega na praia, ele olha para os peixes, olha para toda aquela pescaria e olha para Jesus. Sabe qual é a escolha dele? É abandonar a pescaria, abandonar os seus barcos, abandonar as suas redes e seguir o Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele abandona tudo por causa de um chamado, ser pescador de homens. E o Senhor essa noite está convidando, Ele continua chamando pessoas, Ele continua te incentivando a olhar o que você considera importante, a olhar o que você considera essencial, abandonar, deixar para trás e seguir o chamado do nosso Deus. Queridos, abrace o chamado de Deus como se fosse, aliás, sendo a coisa mais importante da sua vida. O chamado de Deus, amados, para cada um de nós é deixar a zona de conforto. O chamado de Deus para cada um de nós é deixar pecados ocultos. O chamado de Deus para cada um de nós é deixar para trás relacionamentos que nos afastam de Deus. O chamado de nós para cada um é deixar para trás vidas espirituais mortas e decidir seguir o Senhor. Estamos tão acostumados a ouvir sermões sobre esse texto, aonde dizem que Abraão deixou o conforto da sua casa. Porém, existe um deixar que vai muito além do conforto da casa. Existe um deixar que vai muito além do deixar a sua parentela. Eu quero que você entenda comigo, e para isso eu gostaria que você, nesse momento, descobrisse o nome do pai de Abraão. Olhe para o texto, Gênesis 11, versículo 26. O texto diz: e viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Então, diante dessa informação, agora você sabe o nome do pai de Abraão. O nome do pai de Abraão é Tera. Agora vamos lá em Josué capítulo 24. Abre comigo, Josué capítulo 24. Verso 2. Olha o que Josué fala a respeito do pai de Abraão. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais. Aí ele dá um nome: Tera, o pai de Abraão e pai de Naor. E olha, e ele serviram outros deuses. O chamado de Deus para Abraão não é apenas sair de dentro da casa do seu pai. O chamado de Deus para a vida de Abraão é sair de dentro de um ambiente idólatra.
O chamado de Deus é sair de um ambiente pecaminoso. Porque quem quer viver as promessas de Deus, quem quer receber herança da parte do Senhor, não pode viver em ambiente de pecado. Não pode viver em ambiente de idolatria. O chamado de Deus para Abraão vai muito além de um chamado geográfico. Ele está dizendo para Abraão: sai do meio de pessoas idólatras, sai do meio de pessoas que vivem no meio do pecado, para que você consiga viver as promessas que eu tenho para a sua vida. A questão na noite de hoje que eu quero trazer para cada um de nós também é que muitas vezes nós estamos querendo viver as promessas de Deus para as nossas vidas, mas ainda estamos vivendo em uma terra de pecados, em um ambiente idólatra, contaminado por resquícios lá do Egito, de momentos que vivíamos escravos do pecado. Queremos viver as promessas de Deus, mas ainda temos a nossa idolatria. Queremos viver as promessas de Deus, mas vivemos com pecados ocultos e encrostados na nossa vida. Como é possível vivermos as promessas de Deus se nós não abandonamos essas práticas pecaminosas? Como é possível viver as promessas de Deus se ainda não estamos abandonando aquilo que nos afasta de Deus? O chamado de Deus para a congregação Shekinah essa noite é: abandone as práticas pecaminosas, abandone o ambiente de idolatria e vai em direção ao chamado do Senhor. Deixa para trás tudo aquilo que te afasta e caminha em direção à vontade de Deus. Esse é o chamado. Vai muito além de sair do meu sofá, como a gente costuma pregar. Vai muito além de sair da nossa casa, como a gente costuma pregar. Também é necessário abandonar o ambiente idólatra, o ambiente de pecado. A fé de Abraão é uma fé que crê na promessa invisível. Abraão, amados, ele não se permitiu ser fragilizado por causa da distância entre a promessa e a execução, a concretização da mesma. Abraão, ele não fraquejou na fé. Foram 25 anos, pelo menos, esperando a promessa de Deus para a sua vida. Mas ele não desistiu, ele não parou, ele não se desmotivou. E muitas vezes eu e você não conseguimos esperar alguns dias para que a promessa de Deus consiga ser realizada em nossas vidas. Nós logo nos desmotivamos, nos desanimamos. E eu quero te convidar para aprender qual foi a receita de Abraão para ele não se desmotivar durante um grande percurso de espera até a promessa ser concretizada. Abre comigo em Romanos capítulo 4, por bondade. Romanos capítulo 4, verso 19. Olha o que o texto diz, olha para o texto. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aí ele continua dizendo: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Amados, Abraão, ele tinha as suas limitações. Abraão, ele tinha os seus percalços, os seus desafios, mas a palavra de Deus diz que ele não olhou para o problema,
Ele não olhou para a sua fragilidade, ele não olhou para a sua incapacidade, ele não teve a sua fé diminuída, ele não duvidou da promessa de Deus por causa da sua incredulidade. Amados, eu quero te dizer, se você acha que não vai receber a promessa de Deus para a sua vida, é engano seu. Logo, logo o nosso Deus entra com providência e vai fazer acontecer. Mas sabe qual é o segredo para que isso aconteça? É não murmurar, é não reclamar. E o final do versículo diz, olha lá: mas fortificando na fé, ele dava glória a Deus, dando glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: olha, eu estou passando pela prova, mas é dando glória a Deus. Eu estou passando pela dificuldade, é dando glória a Deus. Eu não vejo perspectiva para o meu problema, mas eu estou dando glória a Deus. Então, irmão, ao invés de murmurar, dê glória a Deus ao nosso Senhor e Salvador, porque quanto mais glória sobe, mais Ele entra com providência na tua casa, na tua causa, na tua vida. Adore o nome do Senhor como Abraão fez, não olhando para a sua fraqueza, mas olhando para o poder do nosso Senhor e Salvador. Pastor, é difícil, mas é dando glória a Deus que a gente vence. Abraão, ele acreditou na promessa quando as possibilidades naturais eram inviáveis. Vê comigo Gênesis 15, abra comigo Gênesis 15, verso 5. A palavra de Deus vai dizer, veja bem: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Irmãos, Abraão era um velho. Nós lemos no versículo anterior que o seu corpo já estava amortecido. A promessa para ele, humanamente falando, era impossível, incapaz de ser realizada. Mas sabe o que o verso 6 vai dizer? Coloca o verso 6 em nome de Jesus. Sabe o que o verso 6 diz? Olha: ele creu no Senhor. Quer receber de Deus? Acredita. Quer receber de Deus? Creia nele. A fé, ela é o firme fundamento. Pela fé o Senhor entra com providência e faz. E sabe o que significa o crer nesse versículo? Significa firmar-se, sustentar-se, segurar na promessa de Deus. Abraão está falando assim: eu não vejo perspectiva de acontecer, mas eu seguro na promessa de Deus. Os meus olhos não conseguem contemplar a promessa que Ele fez para mim, mas eu me sustento na promessa dEle. Segura na mão de Deus que Ele vai fazer. Por mais que pareça impossível aos teus olhos, por mais que pareça difícil para você, sustente-se, agarre-se à promessa do Senhor, porque Ele é capaz de fazer. A fé, amados, ela não nega a realidade. A fé, ela olha para a situação e entende que talvez seja impossível se formos depender de nós mesmos. Mas isso que é o lindo da fé, é porque não depende de nós mesmos, depende de Deus. Por mais que você acha ou achamos que não vai acontecer, quando nós nos agarramos nele, confiamos nele, nos apegamos com a sua palavra, ele entra na nossa causa e peleja por cada um de nós. A fé de Abraão, ela transforma uma promessa em convicção. Ela transforma uma promessa em algo palpável. Abra comigo Romanos capítulo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz.
versículo 17. Olha como está escrito. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, promessa na vida de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Aí olha o que a palavra diz: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Pastor, não entendi. Olha o que o texto diz: ele creu em esperança contra a esperança. O texto está dizendo: os olhos humanos, para os olhos humanos não era possível, para a razão não era possível, não fazia sentido, a experiência não permitia que acontecesse, a lógica humana não abria brecha para acontecer, mas mesmo assim ele creu. O diagnóstico foi desfavorável, não foi possível os homens fazer com as suas próprias mãos, mas mesmo assim continua crendo. Não é o diagnóstico do homem que define o nosso futuro, não é a opinião deles que define para onde nós iremos, mas Deus, o nosso Senhor, e por mais que pareça impossível, continue crendo. Creia quando ninguém mais crê, tenha esperança quando ninguém mais tiver esperança. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Creia. Imagina, irmãos, Abraão olhando para aquelas estrelas e Deus dizendo: assim será. Imagina Abraão olhando para sua futura família e Deus dizendo: assim será. Imagina Abraão olhando para a promessa e Deus dizendo: assim será. Imagina, irmãos, você olhando para aquilo que Deus te prometeu e Ele dizendo: assim será. Imagina Deus olhando, imagina você olhando para a sua bênção e Deus dizendo: assim será, será assim na sua vida. Palavra do nosso Deus. Meu céu. A fé de Abraão é uma fé que entrega aquilo que ele mais ama. Gênesis 22, abre comigo, olhei a sua Bíblia. Olhei a sua Bíblia, verso 7. Olha o que o texto diz. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Aí ele diz: eis que aqui tem o fogo, eis que aqui tem a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Amados, Abraão acordou cedo. Abraão pegou a sua promessa no colo. Abraão começou a caminhar em direção ao Monte Moriá. O coração de Abraão sabia para onde ele estava levando a promessa. E cada passo de Abraão em direção ao destino pedido por Deus era um passo de dor. Mas ele estava indo mais uma vez, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Ele está com a sua promessa agora no monte, perto, próximo de fazer aquilo que mais seria doloroso na sua vida.
Ele estava perto de deixar para trás aquilo que ele mais amava. Quantos de nós, amados, teríamos coragem de deixar para trás algo que amamos de tal maneira para ouvir e obedecer à voz de Deus? Muitos não conseguem deixar para trás nem... Oh, Jesus! Eu amo tanto a minha noite de descanso. Eu amo tanto assistir minha Netflix. Eu amo tanto assistir o meu Instagram, WhatsApp. Será que eu sou capaz de deixar isso para trás para ouvir a voz de Deus? Abraão está falando assim: eu estou levando Isaac, o filho da promessa, aquilo que eu mais amo, e se Deus pediu isso, eu vou oferecer. Irmãos, o que você tem para oferecer a Deus hoje? O que você ama de tal maneira que tem coragem de entregar nas mãos do Senhor? Mas tem uma palavra que enche meu coração de alegria, sabe? Porque quando nós estamos dispostos a oferecer o nosso melhor para Deus, porque quando nós estamos dispostos a oferecer o nosso tudo para o Senhor, Ele entra com providência. Coloca o próximo versículo para mim, em nome de Jesus. Olha o que diz. Coloca o verso 8 em nome de Jesus. Olha o que diz. E disse Abraão a Deus, e disse a Abraão, olha o que Deus disse: Deus proverá. Irmãos, Deus vai prover nas nossas vidas quando nós entregarmos o nosso melhor para Ele. Deus vai prover nas nossas vidas quando nós entregarmos o que nós mais amamos para Ele. Quer receber de Deus? Quer viver as promessas do Senhor? Então nós precisamos olhar para Abraão e ver que a fé dele sai, e não é apenas da zona de conforto, sai de uma vida de pecado, de um ambiente que não era propício para receber as promessas de Deus. O convite de Deus para você hoje é: sai daquele lugar que está te afastando de Deus, sai daquele lugar que está te distanciando da casa do Senhor, sai e vem em direção a Deus. A promessa de Deus é para aqueles que têm uma fé que entrega o que é mais importante aos seus pés. Fique de pé. Amados, eu fechei a Bíblia. Amados, por que é a pergunta? Porque nós não conseguimos fazer a mesma entrega que Abraão fez. Porque nós não conseguimos ter a mesma fé que Abraão teve. Qualquer outra coisa se torna mais importante e ocupa o espaço de Deus em nossas vidas. Mas eu quero ministrar uma palavra de bênção para você também. Nós seremos a geração que irá abrir mão do mundo. Nós seremos a geração que irá abrir mão das coisas que nos afastam de Deus para obedecer à voz do Senhor. Porque quando nós obedecemos, Deus proverá na tua casa. Quando nós obedecemos, nós seremos abençoados. Nós seremos pai de multidões. Quem recebe essa palavra?
Deus, eu te adoro na beleza da tua santidade, exalto o teu nome porque tu és bom. Nós não somos merecedores, somos falhos, às vezes incapazes de sair do ambiente que estamos vivendo para ir em direção à tua palavra, às vezes incapazes de crermos na promessa que parece ser impossível, às vezes incapazes de entregarmos o nosso melhor a ti. Nós somos falhos, Pai, mas nós servimos um Deus Todo-Poderoso que pode nos ajudar, e nós te pedimos, Senhor, não permita que nossa fé seja amortecida, mas que nós venhamos crer na tua palavra e vamos vencer, passando pela vitória, dando glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito ser com todos que disserem. Está encerrado, graças a Deus.